Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A inflação subiu 0,38% em abril e a gente conta os motivos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação oficial no país, registrou alta de 0,38% em abril deste ano. O indicador ficou acima do observado em março, quando subiu 0,16%. Os dados foram divulgados no dia 10 de maio pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice acumula a taxa de inflação de 1,8% no ano. Em 12 meses, o acúmulo chega a 3,69%. Os principais responsáveis pela inflação de abril foram os alimentos, os gastos com a saúde e cuidados pessoais. O grupo de despesas alimentação e bebidas registrou alta de preços de 0,7% no mês, puxada por itens como mamão, cebola e tomate. No grupo saúde e cuidados pessoais, a maior contribuição veio dos produtos farmacêuticos após a autorização do reajuste de até 4,5% nos preços dos medicamentos, que ocorreu no começo de abril. 2 meses depois das fortes chuvas que atingiram o município de Campos dos Goytacazes, no interior fluminense, algumas plantações da Baixada continuam inundadas. Próximo do início da safra, ainda não tem como fazer o corte da cana. Dos 10 hectares de cana-de-açúcar plantada nas terras de Adriano, 4 já foram perdidas pela inundação. A propriedade fica na localidade de Restinga, na Baixada Campista. Após as chuvas intensas há cerca de 2 meses, o acúmulo de água ainda não escoou. Fizemos uma previsão de plantio de cana, a chuva veio bastante e prejudicou nós todos. Onde plantamos, perdemos, e aonde cortamos a cana para fazer o plantio, perdemos também, com muita água e muita chuva. A vala responsável por drenar a água do local para o canal da Andresa está obstruída. O produtor diz que há mais de 20 anos a estrutura não recebe manutenção. Os rios, os canais, está tudo sujo. Essa água já era para ter escoado já para os rios. E vai fazer 2 meses ainda, você está vendo aí que tem água aqui na roça ainda. Eu estou querendo tirar a cana já mês que vem e não consigo tirar mês que vem. Dessa situação daqui vai levar mais 2 meses ainda. Não está funcionando. Tem que ter manutenção, tem que ter limpeza. A gente está lutando para isso. Precisa limpar, precisa dragar a vala, precisa ver negócio de manilha da passagem d'água do caminho do pessoal, botar as manilhas novas para a água escoar. O início da safra de cana-de-açúcar está prevista para começar em junho e deve ultrapassar os 2 milhões de toneladas, 10% a mais do que no ano passado, segundo a previsão da Associação Fluminense dos Produtores de Cana, a Asflucan. Mas nas plantações inundadas, os produtores podem ficar apenas no prejuízo. A perda financeira para Adriano pode chegar a R$100 mil. Na região, ele acredita que pelo menos mais 20 produtores estão na mesma situação. Tá ali um vizinho meu ali do meu tio ali, já plantou 3 vezes a cana, porque não planta no final do ano, porque vem bastante chuva e enche d'água. No final do ano não veio. Aí nós fomos plantar agora em março, veio essa chuva de novo. Se for plantar no final do ano, vai acontecer o mesmo problema. Em nível nacional, a primeira estimativa da safra de cana-de-açúcar 2024 e 2025 indica que deve ser produzido 685 milhões de toneladas, uma redução de 3,8% em relação à safra anterior, diferente do cenário geral na região norte fluminense. Um ano com chuva normais, coisa rara de acontecer em Campos, tá? Nós tivemos uma chuva quase todos os meses. Agosto, pelo menos, que nunca chove, choveu muito bem. Faltou um pouquinho de chuva em novembro e dezembro. Tá? Então, nós estamos esperando um aumento de 10% na safra de cana. Daqui, pegando a Grisa, pegando Campos, São Francisco, os outros municípios no entorno aqui. Parte dessa cana vai para Paineiras. Em torno aí de 430, 440 mil toneladas de cana. Parte da cana vai para Canabrava, a gente não tem informação, não sei qual o volume que eles moem, a gente estima, tá?
A Coagro ano passado moeu 857 mil toneladas de cana. A perspectiva desse ano é moer 1 milhão de toneladas de cana. A Baixada Campista representa quase 200 mil toneladas de cana. A Baixada Campista nós temos uma long rist nossa, que tem há 2 anos trabalhando, 2 anos, vai fazer 3 anos em janeiro próximo. Essa máquina já limpou mais de 250 quilômetros, fora intervenções em várias pontes, intervenções nossas nas comportas, tanto do terminal pesqueiro como do Flecha, intervenções na comporta do São Bento, ali depois da usina Bacelo, para adução de água e para evitar mais água na Baixada. Tá? Então nós viemos fazendo esse trabalho junto com a Prefeitura, com a Defesa Civil, a Secretaria de Agricultura, que nos fornece os barqueiros, e a Defesa Civil nos fornece o combustível, para a gente fazer esse trabalho. A Estrada dos Ubais, que também ficou inundada e interditada por mais de 1 mês, está tomada por buracos, fator que dificulta o escoamento da produção. Quando teve a chuva, essa estrada ficou aqui mais ou menos quase 1,5 metro d'água. De 15 dias para cá que nós estamos conseguindo transitar aqui na estrada. Então, para ter o escoamento de cana, para ter tudo, precisa ter estrada boa para a gente andar. Entendeu? Tá esse caso que vocês estão vendo aí como é que tá a estrada. Supor, para mim parar uma cana ali na propriedade minha para me levar lá em Tocos, com a estrada boa eu levo em torno de 1 hora. Com essa péssima estrada aqui eu levo 2 horas. Gasta mais óleo diesel, mais pneu, a manutenção é maior. O prejuízo, o gasto é maior. Ah, com certeza, né? E as chuvas do sul do país não atingiram a produção de tomate, mas o clima mais úmido tem preocupado os produtores por causa do risco de doenças. Nos últimos dias, o estado do Rio Grande do Sul tem enfrentado chuvas extremamente fortes. No feriado do Dia do Trabalhador, a tempestade afetou principalmente a faixa norte e a região metropolitana de Porto Alegre. Entre os dias 6 e 10 de maio, a equipe do Hortifruti CPEA esteve em contato com colaboradores da região de Caxias do Sul, que afirmam que as lavouras de tomates não foram alagadas, já que se trata de área de maior altitude e com relevo declivoso. No entanto, não há possibilidade, por enquanto, de escoamento da produção por questões logísticas, já que pontes e rodovias estão interditadas pelas enchentes. A incidência de bactérias aumentou e, devido às chuvas constantes, não foi possível realizar as pulverizações. Desde o momento das chuvas, havia cerca de 15% da safra para ser colhida em Caxias do Sul, devendo haver prejuízo de pelo menos 50% nessas áreas, por perdas causadas de produção e fitossanidade. Nas localidades mais baixas e próximas do Lago Guaíba, os danos causados pelas chuvas foram mais intensos. As roças localizadas em Feliz e São Sebastião do Caí foram inundadas e devem perder quase toda a produção restante. O lago em questão está acima da cota de inundação e vem afetando muitos municípios gaúchos. A Ceasa de Porto Alegre está fechada desde o dia 3 por conta das enchentes que tornam o funcionamento bloqueado. A expectativa é de que demore cerca de 1 mês até que a situação seja normalizada. O alto índice de chuva no sul do país tem preocupado os produtores de cebola. Desde o início de maio, fortes chuvas têm atingido o estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o governo do estado, 67% dos municípios encontram-se no momento em estado de calamidade, devido aos alagamentos causados pelo excessivo volume pluviométrico. Esse cenário trouxe desdobramentos para a região produtora de São José do Norte, onde o acumulado de chuvas nas últimas 2 semanas foi de 160 milímetros, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. A cidade não foi alagada. No entanto, por se localizar próxima à Lagoa dos Patos e ao Rio Grande, cujos níveis de água subiram consideravelmente, algumas áreas adjacentes onde existem canteiros de semeadura foram inundadas. Na região, o processo ocorre entre os meses de abril e agosto, e as sementes que haviam sido plantadas até o momento podem ter sido perdidas. Mas colaboradores do Hortifruti CPEA afirmam ainda não ser possível quantificar a perda. Por conta disso, o plantio nos próximos meses pode ser prejudicado, abrindo uma lacuna de oferta na região futuramente. Pois é, e a gente segue falando da tragédia no Rio Grande do Sul. Especialistas do CPEA estão atentos em relação à produção de soja no estado. A oferta pode ficar comprometida.
Os recentes desastres naturais que assolaram o Rio Grande do Sul têm provocado um impacto significativo na produção e na exportação de soja do estado, segundo informações do CPEA. Com muitas áreas agrícolas prejudicadas pelas enchentes, a perspectiva de oferta da oleaginosa fica comprometida, gerando preocupações quanto à disponibilidade nacional. Para o CPEA, antes das enchentes, a expectativa para a produção de soja no Rio Grande do Sul poderia compensar as reduções nas colheitas das regiões Centro-Oeste e Sudeste, que foram afetadas por estiagens durante a safra 2023-2024. Mas agora, pesquisadores do CPEA observam que tais incertezas têm gerado um ambiente de comercialização agitado no mercado nacional de soja. Diante das perspectivas de escassez, o mercado interno busca garantir os estoques, enquanto a demanda externa pela soja e seus derivados permanece aquecida. Os preços estão nos níveis mais altos desde o início do ano. Em relação aos embarques, a Secretaria de Comércio Exterior informou que entre janeiro e abril deste ano, o Brasil registrou um recorde de exportação de soja, totalizando 36 milhões e 790 mil toneladas. Esse volume representa um aumento de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. O indicador do açúcar está em movimento de queda aqui no mercado interno. A baixa neste mês já ultrapassou a marca de 3%. Os preços do açúcar cristal seguem em queda no mercado spot de São Paulo. No acumulado dos 10 primeiros dias de maio, o indicador caiu 3,3%, fechando a R$ 138 a saca. Segundo pesquisadores do CPEA, a colheita e a moagem de cana-de-açúcar na safra 2024-2025 avançam sem interrupções, devido ao clima seco no estado de São Paulo. Assim, algumas usinas já detêm maior disponibilidade de açúcar para pronta entrega. Pesquisadores do CPEA explicam ainda que, diante da pressão exercida por compradores por volumes maiores a preços mais baixos, usinas cederam nos valores de suas ofertas, em especial para o cristal. O Record News Rural tem acompanhado o impacto das enchentes no Rio Grande do Sul. Em relação ao campo, o arroz foi um dos itens que mais causaram preocupação entre os brasileiros. Isso porque o estado é responsável por 70% da produção nacional. Para saber mais, eu converso agora com o Anderson Belloli, que é diretor executivo e jurídico da Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul. Anderson, bom dia para você. Para a gente é muito importante ter a sua participação aqui no Record News Rural. Kelly, em primeiro lugar, dentro do possível, bom dia, e é muito importante para a nossa participação, a oportunidade que evidentemente te agradeço, né, por estar podendo levar informações da FedArroz, que representa os arrozeiros do Rio Grande do Sul, para todo o país. Anderson, eu acho que é importante a gente já destacar esse índice que está na nossa manchete, que é o de colheita, de mais de 84%, né? Kelly, o que é importante dizer nesse curto espaço de tempo que temos aqui? Houve um problema climático aqui no estado do Rio Grande do Sul, totalmente imprevisível, incalculável, totalmente inédito, jamais visto na história desse país. Então, é normal, e a oportunidade que agradeço a todos os gaúchos e brasileiros por estarem colaborando com essa possível resgate do estado do Rio Grande do Sul, para esse socorro ao estado. É natural que surjam, dentro do contexto que nós temos aqui, notícias que muitas vezes não condizem com a realidade. No que diz respeito ao arroz, e é importante deixar muito claro, nós temos no Rio Grande do Sul nada mais nada menos do que 6, Kelly, regiões produtoras de arroz. O que é importante que se diga? Nós enfrentamos no estado do Rio Grande do Sul uma safra muito difícil em decorrência do El Niño. Todavia isso, quando desse desastre climático ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, ou passou a acontecer a partir do dia 29, 30 de abril, que, repito, é totalmente inédito para a história do estado, nós já tínhamos, isso que é importante aqui, nós já tínhamos, como tu bem disseste, mais de 85% da safra devidamente colhida no estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, destas 6 regiões que tínhamos, que ele já te devolvendo a palavra, uma região, que foi a região central do estado, é que foi efetivamente afetada. E
o que nós tínhamos nessa região? Nós tínhamos cerca de 62%, 65% já do cereal colhido, ou seja, a área afetada foi de uma região efetivamente e, em termos de safra, já havia sido colhido 60%, ou seja, 40% da safra ainda é que foi efetivamente afetada nessa tormenta que estamos enfrentando aqui no Rio Grande do Sul. Anderson, inclusive para ficar mais claro, a gente tem um mapa, né, enviado inclusive pela Federa Arroz, olha ele aí, que eu acho que deixa mais claro para a gente tentar entender por região, não é? Exato, como referimos aqui, né, fazendo inclusive uma menção ao que tu disseste, nós temos aí as seis regiões devidamente expostas, fronteira oeste, Campanha, zona sul, a chamada planície costeira interna e externa, e a depressão central, a quarta colônia, ou a região central do estado, que são sinônimos. E apenas, tão somente essa, que foi efetivamente, veja bem, atingida por essas enchentes, por essas inundações, por esse desastre, repito, que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. As demais regiões arrozeiras, isso é importante que se diga, elas tiveram uma safra desafiadora, evidentemente, mas não estão sendo afetadas por inundações, razão pela qual essas notícias de influências digitais, de youtubers, essa má compreensão, muitas vezes, de alguns órgãos públicos e de veículos de comunicação, no sentido que haverá um desabastecimento, é totalmente, ao que parece, pelas projeções de safra, Kelly, totalmente absurdas. Não há essa previsão aqui das entidades de classe, até porque nós aumentamos na safra 23-24 a safra de arroz aqui no Rio Grande do Sul para 900 mil hectares. Em comparação com a safra 22-23, houve um aumento significativo. Na outra safra havia sido plantado 830 mil hectares aproximadamente. Ou seja, tendo visto a produção, a produtividade que vinha sendo efetivada pelos produtores em campo, aquilo que já foi colhido, pelo que vai ser exportado, importado, estoque de passagem, nós temos uma projeção de safra apenas tão somente 1,24% menor do que a safra 22-23. Ou seja, nós não temos hoje qualquer previsão de desabastecimento no país, cara. Por isso que a gente até já destaca na nossa manchete que o abastecimento nacional de arroz está garantido. Isso é muito importante para a gente trazer aqui no Record News Rural, até porque a gente viu uma corrida nos supermercados por parte dos brasileiros querendo até estocar arroz e sem necessidade, não é? A tua colocação se revela mais uma vez muito importante porque houve algumas notícias, né, que foram divulgadas que não refletem, em decorrência de desconhecimento, a realidade dos fatos. Repito, nós temos uma projeção de safra muito semelhante à da safra passada, que por sua vez sempre foi objeto de garantia de segurança alimentar dos brasileiros por parte do Rio Grande do Sul. Então não vemos esse problema aqui. O que pode acontecer momentaneamente, tá? Essas notícias que são divulgadas, e aqui agradeço mais uma vez a Record por estar nos dando a oportunidade de conversar de maneira qualificada, tá? Com um grande público. O que nós verificamos primeiro ponto, evidentemente que num estado que foi absolutamente inundado, que suas principais vias de estradas estão hoje interditadas, em que caíram nada mais, nada menos que 13, 14 pontes de ligação entre estradas, entre cidades, nós temos uma dificuldade logística, que evidentemente, muito em breve, ela será sanada. Os sistemas produtivos se ajeitam, se ajustam muito rapidamente. Então, nós temos esse plano logístico hoje, tá? O que não deve se manter para as próximas semanas. E outra, essa corrida do público consumidor, muitas vezes, ao mercado para buscar arroz sob fundamento inócuo, infundado, tá? Inexistente, que o arroz vai faltar, que vai dobrar de preço, isso não procede. Justamente isso nós estamos tentando levar para os órgãos governamentais, para a imprensa. É justamente isso, essa corrida desenfreada, a busca pelo arroz nos centros consumidores é que tem, evidentemente, majorado a demanda, e todo mercado que tem uma demanda maior, ele se reajusta em termos de preço, né? Existe uma impossibilidade de se abastecer o mercado porque houve uma demanda muito maior do que aquela que estava prevista. Então, naturalmente, isso vai se ajustar, portanto, não há motivo, repito, para pânico. Nós temos dito, te passando a palavra mais uma vez, é o quê? Nós já temos problemas muito sérios no estado do Rio Grande do Sul para enfrentar, não podemos criar um que é totalmente inverídico e, neste momento em que nós temos que preocupar em salvar vidas,
absolutamente, com todo respeito, desnecessário. Exatamente. Eu acho que é um ponto muito importante que você levanta, Anderson, uma vez que a gente já tem mostrado aqui na nossa cobertura, inclusive em outros telejornais da Record News, o quanto que a desinformação atrapalha vários setores, inclusive no resgate de pessoas. Então, é muito importante a gente sempre buscar informação real, checada em fontes oficiais. E aqui, mais uma vez, eu tenho a oportunidade de falar agora na TV, em rede nacional aqui, no sentido de que a imprensa profissional ela tem um papel mais do que fundamental na propagação das informações com qualidade, com procedência, com termos de realidade. O que nós não podemos é deixar uma youtuber, uma influência digital que não sabe nem onde fica o estado do Rio Grande do Sul, dizer que vai faltar arroz. Ele absolutamente não tem a menor ideia do que está falando. Tanto é que nós estamos aqui com órgãos oficiais, com dados de Instituto de Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, extremamente qualificados, técnicos, que sempre, historicamente, acertaram nas suas projeções de safra, referindo e atestando aquilo que eu estou colocando aqui. Em caso, especificamente, me refiro aqui ao Instituto de Rio do Arroz, o IRGA. Então, repito, o papel da imprensa é mais do que fundamental em divulgar essas informações de forma correta e por isso nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estar conversando aqui. Anderson, então o abastecimento nacional está garantido, a gente frisa aqui mais uma vez. E com esse cenário que você nos relatou, é claro que existe a questão logística, né? As pontes serem consertadas, mas isso está sendo feito, enfim, existe toda a questão logística, mas a gente pode afirmar, inclusive, que os contratos internacionais também serão mantidos, porque a gente sabe da importância do Brasil, inclusive, para outros países, né? Somos produtores de alimentos para a gente, mas também para o mundo todo. O que nós podemos dizer em relação ao arroz, Kelly? O arroz se tornou um produto muito exportado aqui do Rio Grande do Sul e foi justamente essa exportação, aliada a outras medidas que o setor tomou, que tornou possível esse equilíbrio que hoje vive o arrozeiro do estado do Rio Grande do Sul. Porém, o que nós temos dito, e é importante deixar claro 2 pontos aqui que são extremamente importantes. Naturalmente, o produtor, as entidades ciosas das suas responsabilidades para com a população brasileira. Repito, a segurança alimentar do arroz sai aqui do Rio Grande do Sul, sai aqui desse fim de fundo do Brasil. Nós vamos direcionar automaticamente, por várias razões, essa exportação que tínhamos, uma parte significativa dela, ao mercado interno. Por isso é muito importante que se diga o que nós deixaremos de exportar vai cobrir, evidentemente, provavelmente, o quê? Essa parte de 22, 23 mil hectares, que é o que nós estamos falando, que foram perdidos na depressão central, essa região central do estado. Então, repito, mais uma razão pela qual é importante que o estado brasileiro esteja tranquilo. E outro ponto fundamental, que eu acho que é muito importante destacar, nós não podemos esquecer que esses produtores da depressão central, região central do nosso estado, sim, muito embora todo o Brasil seja garantido em seu abastecimento, se o estado do Rio Grande do Sul tem condições de seguir trabalhando com certa tranquilidade em relação às próximas safras, esses produtores que perderam bastante, que são uma região caracterizada, inclusive, por pequenas propriedades, 4, 5, 10, 15, 100 hectares no máximo, que para o arroz é muito pouco, eles terão problemas muito sérios. Então, nós teremos, inclusive, como entidade, eu não poderia deixar de destacar isso aqui, trabalhar soluções específicas para esses produtores que realmente perderam, não só a safra desse ano, mas também perderam equipamentos, máquinas e outros pontos produtivos daí que são muito importantes. E a gente lembra também que se nesse ano o Sul sofre com a cheia, com as enchentes, no ano passado o estado enfrentou uma seca muito complicada também, né? Então, é certo que os produtores realmente precisam de ajuda, né? Isso é uma característica, infelizmente, do agronegócio. E, sim, no estado do Rio Grande do Sul, nós estamos vivendo em maior ou menor grau, e aí, insisto, nós temos no estado do Rio Grande do Sul dezenas de microclimas, dezenas de regiões diversas. Então, muitas vezes, uma situação, um problema que afeta o produtor da fronteira oeste, conforme aquele mapa que nós estávamos mostrando aqui, não necessariamente implica problemas para o produtor da região sul e vice-versa. Por isso que, insisto, nós estamos enfrentando cada vez mais, por razões diversas, né, nesses grandes climas que nós temos aqui, dificuldades nas últimas safras, não há qualquer surpresa em relação a isso, faz parte do processo produtivo do agronegócio.
E isso me dá, mais uma vez, subsídio, razão, fundamento para dizer que, neste ano especificamente, todas as áreas enfrentaram algum tipo de situação adversa, decorrência do El Niño, ninguém passa ileso por isso. Mas, repito, Kelly, mais uma vez, agradeço muito por estar podendo conversar com calma contigo aqui para todo o Brasil. Nós temos hoje a área efetivamente afetada, é importante destacar isso, em relação às inundações de agora, é a depressão central. Portanto, a grande produção do Rio Grande do Sul ela está mantida, tanto é que a nossa produção de safra ela é praticamente a mesma do ano passado. Todavia, aqueles produtores ali precisarão de uma atenção especial, meu cara Kelly. Pois é, e a gente sabe da força do nosso agronegócio, da resiliência do produtor, mas que realmente em alguns momentos precisa de novos apoios, de novas estratégias. De uma forma geral, Anderson, o que a gente pode esperar da próxima safra? Eu sei que a gente está pensando nesse momento de agora, tem o drama humanitário, são vários desafios que o Estado enfrenta, mas a gente pode já ter alguma previsão do que vem por aí? Tem uma previsão muito particular minha, que de alguma forma acredito que vai reverter na posição das entidades para o futuro. O que nós temos no Rio Grande do Sul? Nós temos arroz na parte sul do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, nós dividimos o estado do Rio Grande do Sul em duas partes. Tem a parte de cima, que é a norte e a sul. É na parte sul que tem arroz. Então, historicamente, esse setor vinha enfrentando problemas muito grandes no sentido de viabilizar-se economicamente. O que as entidades fizeram? Passaram a fomentar, a implementação da soja nessas regiões, do Pampa Gaúcho, nessas áreas de planície. Nós passamos a diversificar a produção, passamos a exportar, como nós falávamos aqui anteriormente, e nós passamos também, isso é importante dizer, a reduzir, de acordo com a demanda de mercado, a nossa área plantada. Então, o que nós temos hoje aqui? Uma dificuldade, em geral, né, no arroz, que evidentemente enfrentou uma safra mais difícil, que vai ter uma produtividade um pouco aquém de outros anos, que vai ser compensada, repito, pelo aumento de área, desse ano especificamente, até porque a soja ela teve uma valorização menor de mercado na última safra, o que influenciou, repito, esse aumento de área do arroz. Mas esse produtor rural dessa região sul, que passou a ter não só arroz, mas também soja no seu processo produtivo, ele terá um outro problema, porque a soja dessas regiões arrozeiras, aí sim, fronteira oeste, zona sul, aí como nós conversávamos, campanha, entre outros, terão problemas na produção de soja, ou seja, além de uma atenção especial para esse produtor lá da depressão central, que perdeu a sua lavoura de arroz, porque é pequeno, os médios e grandes produtores das demais regiões, eles necessariamente precisarão de uma atenção especial do sistema bancário, do sistema financeiro, visando compensar e diminuir os prejuízos que terão nessa safra, ou seja, alongando o custeio, repassando vencimento de investimento desse ano para outros exercícios e assim por diante, de modo que, sim, teremos bastante trabalho pela frente nesse ano, mas, apesar disso, a nossa safra, aí já pensando a 24, 25, ela deverá não sofrer maiores mudanças em relação àquilo que já está posto tradicionalmente no Rio Grande do Sul, porque o produtor precisa produzir, ele precisa alimentar o país, ele precisa girar a economia, ele precisa empregar. É disso que o nosso estado do Rio Grande do Sul vive, ou seja, basicamente do agronegócio, e nós cumpriremos nossa missão, pode ter certeza disso. Tenho certeza disso. A gente sabe da força do homem do campo, da força do nosso agro. Anderson, muito obrigada. Foi muito especial para a gente te ouvir, de verdade. A casa que está sempre aberta no Record News Rural para Federa Arroz e estamos solidários ao Rio Grande do Sul. Agradeço aqui, me permite finalizar dessa maneira, Kelly, agradecendo em nome do Estado do Rio Grande do Sul, alguém que está envolvido diretamente, inclusive, aqui no auxílio à população, eu, minha família, amigos, enfim, todo o agronegócio, o meu já está assim, envolvido com isso. Agradecer ao apoio e à solidariedade de todo o Brasil em relação a isso, algo talvez que nós nunca imaginávamos estar acontecendo, que evidentemente, uma situação ruim, evidentemente, mas toda situação ruim tem algo bom e tem sido realmente uma demonstração de muito carinho para o Rio Grande do Sul, de muita generosidade, algo que nos deixa muito emocionados aqui. Emociona a gente também, pode ter certeza. Isso vai passar, vamos superar e obrigada mais uma vez. O Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito, muito obrigada pela sua audiência e, claro, a gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e Agro.